para vocês entenderem e também vocês entenderem quem que vai ganhar essa batalha, ou afinal existe um vencedor. Sejam muito bem-vindas a mais um conteúdo do Minha Fábrica de Crepes. Eu sou Pri Silva e nesse canal eu mostro para você o caminho para poder faturar R$3.000 por mês ou mais da cozinha da sua casa. Isso mesmo, fazer renda com os crepes suíços congelados. O tema de hoje não quer calar. Crepes congelados e crepes feitos ao vivo. Quem, afinal, ganha essa batalha? Mas antes da gente desenvolver esse tema, diante de experiências práticas minhas, inclusive uma recentemente, eu vou fazer um pedido para você. Aqui na descrição desse vídeo a gente tem as outras redes sociais, acompanhe a gente lá, tem muito conteúdo de valor e além disso, curta, dê o seu like nesse vídeo para poder mostrar que você gostou e também para poder entregar mais conteúdos como esse para você e você mostrar para as outras pessoas também que esse conteúdo pode sim ser relevante para elas. Começando esse tema de hoje, eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários desse vídeo. Quando a gente fala em crepe suíço, né? Logo vem o crepe no palito. E o crepe no palito é o formato, né, feito na hora lá. E muitas das pessoas, né, a recordação, a memória afetiva que elas têm quando se fala em crepes, já vem aquele em eventos, numa feira, ou até mesmo num parque, né, que a pessoa costumava estar consumindo, em eventos abertos, né, normalmente. Na verdade, esse formato do crepe ao vivo, ele tem muito essa questão aí da memória afetiva das pessoas quando infância, porém, é muito presente, tanto em feiras, exposições, outlets, rodeios, né? Tudo no formato ao vivo como venda unitária e também em eventos fechados, casamentos, formaturas, aniversários e inclusive a experiência, né, que também vou contar de exemplo para vocês mais recente, foi de um aniversário de 30 anos de uma pessoa que eu fiz o crepe ao vivo. Era um sonho, né, da pessoa, ela ama crepe e ela queria muito ter esse evento, né, essa atração no aniversário dela. Por quê? Afinal, gente, o crepe ao vivo é um formato tradicional, tá? É o formato clássico que as pessoas conhecem como existente. E como eu disse para vocês, ela pode ser vendido tanto unitário, quando você vai num evento e a pessoa vende, ó, X reais cada crepe. E a pessoa compra aquela unidade de crepe. Tanto em pacotes, né? Você fecha um aniversário, fecha um casamento por um preço X e você oferece crepes para aquelas pessoas, para aqueles convidados. Esses são os dois formatos, normalmente, que a gente vê com frequência quando se fala em crepe ao vivo. Por outro lado, tem o formato inovador. Aqui de um lado a gente tem um formato tradicional, que é o crepe ao vivo, que eu disse para vocês. E no outro lado a gente tem o formato inovador. E esse formato inovador é sim o crepe suíço congelado, que é onde você vai ver muito e muito conteúdo sobre ele aqui no nosso canal e nas nossas redes sociais. A diferença, já começando a pontuar, né, algumas questões de diferença, para vocês entenderem e também vocês entenderem quem que vai ganhar essa batalha, ou afinal existe um vencedor? No caso do crepe congelado, ele já não tem essa dependência de eventos, tá? Você produz na sua própria casa, é um produto que não tem limitação, então você vai produzindo à medida da quantidade que você for vendendo, que você for crescendo, inclusive você pode transformar esse crepe em uma escala, ou seja, em uma fábrica, a sua fábrica de crepes na sua casa, o Minha Fábrica de Crepes aí da sua casa. Como eu disse para vocês, ele não precisa de você ir aos locais para poder comercializar eles. Vão ver mais para frente, eu vou dizer para vocês
É a questão do evento, de fazer alguma coisa fora com os crepes congelados, como que funciona. Mas você pode vender em escalas, revender, fazer a sua renda de uma forma que você produz todos de uma vez. Inclusive, você nem precise estar lá de imediato, de pronta entrega, você lá para poder servir esses crepes. Você pode estar fazendo uma outra atividade e enquanto essa atividade é feita, vai chegando pedidos ou até mesmo se for revenda, as pessoas vão comprando, vão conhecendo o seu produto. E olha só, no formato congelado, você pode estar inclusive vendendo ele enquanto você faz um evento ao vivo. Caso seja, né, da sua opção no fim desse conteúdo, trabalhar com os dois formatos. Mas afinal, Pri, eu já tô super curiosa, super curioso para saber a resposta do tema de hoje. Quem ganha a batalha? Tudo bem, eu já entendi como que funciona o crepe ao vivo, já entendi como é que funciona o crepe congelado, você acabou de me dizer, tem vários conteúdos aqui no canal, mas quem ganha essa batalha na sua opinião? Pois então, a resposta vai vir agora, mas na verdade você vai ter que entender tudo por trás a partir de agora que eu vou dizer. Mas a verdade é que não existe um ganhador. Eles não são concorrentes. O crepe ao vivo do crepe congelado, eles não são concorrentes, eles são aliados. Isso mesmo. E como assim, Pri? Por que aliados? Eu não deveria escolher um que mais adequa? Sim, você pode escolher. Tem muita gente já trabalhando com os crepes congelados, dedicado total em escalar, em fazer a sua renda através dele de uma forma específica. Mas tem muita gente também, muitas alunas que fazem para complementar a renda ou até mesmo para complementar a renda com o crepe ao vivo. Elas já estão trabalhando em eventos e elas estão trabalhando com crepe congelado para complementar a renda. Então, na verdade, não existe ganhador e perdedor, não existe certo ou errado. Eles podem sim ser alinhados. Mas como assim, Pri? Calma que eu já vou te explicar. Como que você pode aliar os dois ao mesmo tempo? Por exemplo, se você vende o crepe ao vivo, você pode oferecer o crepe congelado lá no momento do evento. Você fez, por exemplo, um aniversário, um evento fechado. Igual foi o caso que eu vou contar para vocês da história recentemente que eu fiz um evento ao vivo. Enquanto você faz o crepe ao vivo para as pessoas e elas vão vir te elogiar, e elas vão vir, né? Que delícia, tá saindo tal crepe, né? Que as pessoas comunicam com você lá na hora da atração. Você já aproveita, leva o seu cartão de visita e já fala do crepe congelado. Gostou? Sabia que você pode ter na sua casa para consumir prontinho na hora que você quiser e onde você quiser? Então tem como você aliar os dois nesse formato. Você serve ao vivo e oferece o congelado lá no momento do evento. A segunda opção é você vender ele ao vivo e também vender o congelado na hora dos eventos abertos. Então, por exemplo, você vai participar de uma feira. Você pode vender ele feito na hora para as pessoas e ter um freezer do lado, um local para você poder armazenar e tá vendendo. Ah, gostou? Leva um pacotinho para casa, leva o crepe congelado, explica como que funciona. Esse é um outro tipo de jeito, né, de você unir os dois. Um terceiro formato para você também aliar a venda dos dois é você tá fazendo, vendendo ele congelado, seja em delivery, né, a pessoa retirando na sua casa, ou até mesmo em revendas, ou mesmo contato direto, venda direta, a pessoa comprando congelado e fechar evento ao vivo. Acontece demais. Muitas das clientes, elas compram os congelados e falam, nossa, amei, virei cliente fiel. Na hora que chega a hora de um aniversário, de um evento dela, ela lembra dos crepes e fala, Pri, você faz evento ao vivo também? Ou só vende os congelados unitário mesmo? Aí você explica que você faz o evento ao vivo também. Então, é uma outra maneira de você casar os dois. Um outro formato é quase parecido com esse. Você vende
o crepe congelado no delivery, no dia a dia e tudo mais. A pessoa conhece. Na hora que ela quer um evento, uma atração, né? Ela quer fazer uma reunião, uma confraternização, ela te chama e você também oferece os crepes congelados lá no evento dela. Então, você vende ele congelado para consumir no dia a dia e oferece para atração, para o aniversário ou para o evento que for dela, também os congelados. Nesse formato, como ela mesma consegue preparar, né? Lembra que ela consumiu em casa? Você pode oferecer com ou sem os seus serviços, né? E nesse formato, sem o serviço, você pode até pegar mais de um evento no mesmo dia, na mesma hora. Afinal, você não vai ter que ir lá preparar. Então, existe também essa possibilidade de vender congelado, mas também aproveitar e vender para eventos os próprios congelados. Em penúltimo lugar, né, de pontuação, né, não que seja mais ou menos importante, você foca somente nos crepes congelados ou, em último caso, você foca somente em crepes ao vivo. Tem como unificar, né, trabalhar com os dois, mas também, se a sua escolha for essa, é uma opção. Eu quero dedicar nos congelados ou eu quero dedicar no ao vivo, mas com tudo isso que eu disse para vocês agora, vocês têm várias possibilidades na mão, tanto de mesclar os dois tipos de formato, quanto em dedicar em um deles. Pri, você falou aí de uma das possibilidades é eu vender o congelado, né, e fazer evento com congelado, mas assim, dá para fazer evento com crepe congelado? Como que funciona isso? Tem um conteúdo exclusivo aqui no canal. Se você navegar e colocar crepes congelados em eventos, você já vai ver um conteúdo exclusivo que eu fiz para vocês, explicando tudo como que funciona um evento com crepe congelado. Além disso, nas minhas redes sociais tem sempre bastante coisa lá que eu faço, né? Bastante, quando eu vou nos eventos com os crepes congelados, eu mostro os bastidores e tudo mais. Então dá uma olhadinha lá também. E falando nessa mesclagem, né, de aliar os dois, eu trouxe exemplos práticos, tanto o meu que eu prometi para vocês desse último evento que eu fiz, né, da gravação desse vídeo, e também de uma aluna. Eu tenho uma aluna que ela hoje foca em crepe ao vivo, porém ela está unificando, ela está inserindo os congelados junto. Basicamente, ela foca em feiras e aniversários. E ela agora recentemente está abrindo um food truck, um local fixo, onde alguns dias das semanas fixos ela vai atender lá nesse local e em conjunto tudo ao vivo. Só que o que acontece? Nesse food truck, como é uma coisa fixa, uma instalação, uma estrutura lá que está pronta para ela, ela está levando o freezer. E ao levar o freezer, ela vai deixar os crepes congelados lá. Então, o que ela está fazendo, gente? Ela está fazendo o crepe ao vivo. Lembra daquele formato? Vende o crepe ao vivo no unitário e vende o congelado junto. Então, a pessoa consome lá na hora e, de quebra, ela já pode levar um pacotinho ou do formato que você preferir comercializar, já levar para casa o crepe congelado pronto. Além disso, ela faz as feiras, ela faz os aniversários e todos eles ela tá lá com o crepe congelado oferecendo. Então, ela está no aniversário de uma criança, por exemplo, e as pessoas estão lá. Nossa, que delícia e tal. Aqui meu cartãozinho, segue a gente nas redes sociais, eu também faço ele congelado prontinho. Então, ela sempre está unificando os dois. Ela pega encomendas, ela agora, né, vai passar a ter de pronta entrega, mas ela estava fazendo por encomenda, mas ela sempre unia os dois formatos. E aí, claro, gente, além de ser uma escolha, você vai adaptar a sua rotina, vai adaptar a sua agenda, né? De forma que você consiga atender os dois, caso seja a sua escolha. Agora, trazendo para um evento, né, para o meu caso, para o meu exemplo que eu disse para vocês. Alguns dias atrás, no momento que eu gravo esse vídeo, foi onde eu fiz esse evento ao vivo, que há muito tempo eu não fazia, porque eu estou focada nos congelados e aqui, né, na parte educativa, de ensinar vocês aí tudo como que funciona. E essa pessoa, então, alguns eventos eu pego, né? E esse evento eu acabei pegando devido a mexer mesmo com o sonho da pessoa. Ela queria muito trazer essa surpresa para o marido no aniversário dele, que ele ama crepe, a recordação que ele tem de crepe na infância. E foi indicado e tudo mais, né? A gente fazer o nosso nome é muito importante. E a gente fechou esse pacote com os crepes ao vivo.
Assim eu fiz, gente. Eu levei os crepes ao vivo. Mas como que funciona? Aqui fazendo algumas pontuações em relação aos detalhes, né? O mesmo jeito que eu faço crepe congelado, eu faço ao vivo. Então a gente sempre preza qualidade, bem recheado, padronização, né? Os crepes todos padronizados. E tudo isso tem conteúdo aqui no canal. E aí como que eu fiz? Todos os palitos, né? Que no caso o crepe ao vivo a gente serve no palito, eu identifico a ponta, de forma que a gente saiba qual sabor é qual, a gente faz uma tabelinha de cores, né? No caso dos congelados, a gente usa as etiquetas comestíveis, que é um formato inovador que vocês vêm acompanhando aí também nas redes sociais, para poder identificar o sabor lá dentro, afinal, não tem o palito. E todo o recheio eu levo como eu faço nos congelados. Então, se é uma kafta, se é em formato ralado, em kafta, eu levo do mesmo formato feito os congelados, só que eu levo nos palitos prontos. Tá? É muito importante tomar cuidado em padronizar para que a experiência da pessoa, quando ela for consumir, você for aliar os dois, ela for consumir um e outro, não impacte na experiência, que ela realmente tenha a mesma qualidade, né, nesse consumo, tanto nos congelados quanto no ao vivo. E às vezes é um pouco mais demorado. Você fazer tudo padronizadinho, tudo certinho, é um pouco mais demorado, às vezes cansa um pouco mais, mas, gente, você tem a qualidade, o retorno positivo dos convidados, isso vai te impactar em mais vendas, tanto dos congelados, porque se o seu ao vivo é bom, eles vão querer os congelados, quanto em fechamentos de mais eventos, igual aconteceu comigo nesse próprio evento. Um já falou, aniversário da minha esposa, eu vou te chamar. Você tem um congelado? Nossa, eu vou te seguir lá, eu vou pedir, amei esse aqui. Nossa, eu quero conhecer outros sabores. Então, cansa um pouco mais, mas você tem certeza que você está oferecendo o seu produto no ápice da qualidade que você pode, garantindo sempre aquele custo-benefício, tendo tudo planilhado, precificado, claro, para você saber dar o preço para o cliente e levar em consideração toda a sua mão de obra, todos os custos envolvidos. Um outro ponto positivo de você levar tudo pronto, né, além de toda a qualidade, tudo isso que eu disse para vocês, é a maior rapidez na hora da confecção lá do crepe ao vivo. Por exemplo, se você já leva os recheios todos nos palitinhos prontos, você joga a massa, é mais fácil você já ir pegando e colocando nas cavidades, do que às vezes você pegar na colher ou pegar na mão e ficar colocando lá, não vai ficar padronizado, na correria vai acabar um tendo mais, outro menos, então essa agilidade, além da qualidade, é muito importante quando a gente leva os palitos todos prontos. Uma diferença, né, a gente falando aqui sobre os dois formatos, quando você vende o crepe congelado que não for num evento, né, vende ele no unitário, você tem uma escala menor de cada venda. Então, vende 2 pacotes aqui para uma pessoa, um pacote para outra, 3 para outra, você vai tendo aquele lucro em cima de cada pacote vendido, de cada unidade vendida. Quando você fecha um evento, é um lucro garantido, porque afinal você precificou, passou o preço para o cliente, ele aceitou, então você sabe que naquela semana que você vai ter que organizar a sua agenda para atender ele, você vai ganhar aqueles X reais de lucro garantido. Então é um outro diferencial que demanda muito mais tempo para você, demanda uma organização da agenda, mas é um pacote que você fecha e é um lucro que você já consegue ter nas mãos e que te abre portas, igual eu disse, né? Tanto para os congelados quanto também para eventos futuros, seja ao vivo ou seja congelado. Em relação à estrutura, né? Já temos sempre conteúdo sobre isso, mas recapitulando, já que a gente está falando dos dois, né? Aqui nesse conteúdo. Em relação à estrutura do congelado, é muito simples. Você não precisa de carrinho, você não precisa de vestimenta personalizada, você apenas precisa de um cantinho, um balcão para você colocar a máquina, um cantinho no congelador para começar por encomenda, por exemplo, não precisa começar por pronta entrega, e começa a sua produção. E no caso do evento, esses crepes já vão prontos, então o que você precisa? De uma air fryer. Aí nesse caso, se você tiver um carrinho, quiser personalizar um carrinho ou algo assim, fica a seu critério, porque vai estar num evento, mas não é preciso.
uma mesa com forro, uma air fry, você vai aquecendo e vai servindo. No caso do crepe ao vivo, já demanda levar maquinário lá para aquele local. Nesse caso, a gente costuma sim ter um carrinho, ter um local de atração, uma vestimenta adequada, realmente para eventos. Normalmente, às vezes, uma pessoa para te ajudar, dependendo do tipo de serviço que você oferecer, igual eu ofereço serviços nas mesas. Então, a gente tem que adaptar o nosso custo, os nossos serviços, de acordo com o que a gente oferece em nível de qualidade, de atendimento. Se está envolvido você levar até nas mesas ou não, a pessoa tem que retirar até você. Todo o tempo do evento, normalmente são 4 horas de evento. Então, essa estrutura do ao vivo costuma ser mais densa, costuma ser mais pesada. E nesses eventos, normalmente são quantidades grandes, né? Nesse último eu levei 300 crepes. Então, é uma quantidade que me demandou muitos dias na semana. O evento foi na quinta-feira, num feriado. Eu fiquei num pedaço da noite de segunda preparando os palitos, algumas horinhas. Na terça, um pouco menos, mas fiquei, vamos dizer aí, uma tarde todinha até início da noite. Na quarta, eu já estendi um dia aí maior em horas, para na quinta bater massa, deixar esses detalhes por último e já poder chegar no evento à tarde. Então, como é uma quantidade muito grande de uma vez só, que você tem que fazer lá fresquinho, você tem que enxutar a sua agenda para conseguir atender. O que é diferente nos congelados, que mesmo se você pegar um evento de muitos crepes de uma vez, 300, vamos colocar mesmo número, 300 crepes congelados, por eles serem congelados, você pode fazer durante as semanas. Essa semana aqui, de segunda a sexta, eu faço um tanto. Vamos supor, né, que você está muito apertado, você precisa fazer um pouquinho de cada vez. Você faz, na outra semana você faz os demais e leva no evento, porque ele tem uma durabilidade bem maior. Agora, quando você faz o ao vivo, é tudo lá fresquinho, não tem nada congelado até então. Então, você precisa já enxutar, principalmente se você trabalha sozinha ainda, em fazer, né, nesse período aí de 2, 3 dias para trás, no máximo, para garantir que os sabores eles estão fresquinhos, né? E uma dica, né, aproveitando aqui, uma dica de ouro para vocês que escolherem também aliar os congelados com o ao vivo, é começar com os recheios doces, tá? Normalmente os recheios doces, eles têm uma durabilidade maior. Chocolate, doce de leite, goiabada, ou um doce, né, de coco, um prestígio, ele na geladeira ele dura muito tempo. Então, se você fizer ele primeiro, preparar os recheios, deixar todos os recheios organizados antes e deixar os mais perecíveis para mais perto do evento, um dia antes do evento, no máximo 2, que é frango, né, tipos de carne, presuntos, mussarelas, que são esses alimentos mais perecíveis, deixar eles mais próximos no caso do evento. Em relação à qualidade, de novo eu reforço a importância de ter a mesma qualidade. Quando você faz um crepe ao vivo ou quando você faz o congelado, o método, a forma de fazer é a mesma. A diferença é que um você vai fazer na sua casa e depois congelar, e o outro você vai estar em um evento fazendo na hora. A massa é a mesma. A massa que a gente oferece é a mesma para o ao vivo e para o congelado. Os recheios são os mesmos que podem ser congelados. Então, é importante que a qualidade também seja a mesma. Recheado, textura, sabor, para poder o cliente não ficar confuso. Comi no ao vivo estava de um jeito, comi do congelado estava outro. Então, é muito importante ficar bem atento a manter essa padronização na qualidade. Em relação ao preço, Pri, vamos lá, vamos aliar os dois, mas como é que funciona? É o mesmo preço, não é? Vamos lá, quando você faz um evento, vamos comparar só o ao vivo com o próprio ao vivo. Você fazer um evento numa feira que você depende de vender 1 a 1, é o mesmo preço de você fechar um pacote de um aniversário, que é certeza o seu lucro está lá definido, o seu dinheiro está certo que você vai receber? Normalmente não. Normalmente você pode ver que em feiras o valor unitário do crepe é bem maior do que quando fecha vários crepes, uma coisa precisa, empacotada. Por quê? Porque na venda unitária não é certeza do quanto você vai lucrar.
Você às vezes fica lá parada no evento, meia hora, 15 minutos, ou mais ou menos, né? Até que uma outra venda aconteça. Então é normal você colocar essa margem de risco, né, de não saber o tanto que vai vender, no valor do crepe ele ficar um pouco maior. Já diferente dos crepes empacotados, né, em um evento só, mesmo que seja ao vivo. Eu tô comparando os dois, tá? Para vocês entenderem. Nesse caso, é certeza que você sabe que vai produzir tanto e vai ganhar tanto. Então, sabendo o lucro de massa, de recheio, dos palitos, dos pratinhos, dos guardanapos, de tudo que está envolvido, você sabe quanto tempo você demora para produzir e você sabe, consigo fazer tanto. Nesse caso, você reduz o valor por crepe, vai ser bem menor do que comparado lá à venda ao vivo, unitária. Nos casos dos congelados, como você também, às vezes, se começar numa escala menor, venda direta, é diferente de um pacotão, a gente também preza essa diferença. Uma pessoa que fecha um evento de congelados comigo, com 200 crepes, é óbvio que eu dou um preço, um desconto, um combo muito mais chamativo do que quem compra um pacote, 2 pacotes na venda comum. Por quê? Porque você vai ganhar pela escala. Outra coisa também é você fazer revenda. Você vai revender o seu crepe no mercado X. Óbvio que se você, por exemplo, vende a R$7 o seu crepe na venda direta, você vai comercializar, vender para esse mercado X por um preço menor, porque ele vai ter que ainda tirar o lucro dele para vender lá no preço final a R$7, R$8 também. Então é importante você entender que você diminui o seu lucro por crepe, mas a escala é grande, então quando é multiplicado, o seu lucro acaba compensando. Então, em relação ao preço, é isso, é ter essa consciência de precificar tudo, entender o seu valor, no seu preço, sua mão de obra, o custo envolvido, o lucro para sua creperia, para você rodar manutenções, comprar uma outra máquina, investimentos, algumas campanhas, sorteios, coisas diferentes para sua creperia e entender que quanto mais você fechar numa compra, que aquela compra te fez tanto de esforço. Um esforço você fechou uma compra X grande. Então você pode sim dar esse desconto para a pessoa ou para a empresa. Antes de mostrar para vocês como vocês podem fazer para se organizar a sua agenda para conseguir trabalhar com os dois formatos, eu vou dizer que 4 pontos que eu considero benefícios de unir esses dois formatos. Não focar somente em um, principalmente no início, até você resolver se vai focar em um ou outro, esses benefícios de unificar os dois. O primeiro é o aumento de faturamento, porque quanto mais você une os dois, você pode estar fazendo um evento ao vivo e vendendo congelados ao mesmo tempo. Então, você consegue aumentar o seu nível de faturamento. O segundo ponto é o fato de você atender o gosto de todo mundo. Atender tanto aquela pessoa que o sonho dela é reviver a infância no crepe ao vivo, no palitinho e tudo mais, quanto aquela pessoa que preza a praticidade, que ela precisa de uma comida prática todo dia, para levar de lanche para a escola das crianças, para poder servir para as visitas, para comer na hora do almoço, de uma janta que está corrido. Então você atende os dois públicos e aí você consegue atingir mais pessoas e, obviamente, mais vendas. O terceiro ponto é o fato de você poder quebrar aquela crença dos congelados para quem já experimentou. Então, por exemplo, vamos levar em consideração esse evento que eu fiz como exemplo. A Joana estava no evento, por exemplo, e ela consumiu o crepe ao vivo. Tem muito mais chance, muito mais facilidade dela comprar o congelado do que se ela não tivesse comido ao vivo. Quem é essa empresa? Que crepe é esse? Será que isso vai ser bom? Se ela já comeu ao vivo, ela pensa, a qualidade é a mesma, porque ela tá falando para mim que a massa é a mesma, o nível de cuidado, de recheio é o mesmo, então eu vou comprar. Então tem muito mais facilidade de você quebrar, às vezes, aquela crença da pessoa, mas o congelado fica bom, não fica, porque ela já criou a confiança no seu produto. E o quarto ponto, não menos importante, né, que eu coloquei aqui, é a quebra na rotina, né? É o fato de você ter momentos de descontração, vendo as pessoas, conversando, interagindo, vendo elas prestigiar seu produto, vendo elas chegarem e mastigando, te elogiarem.
é realmente mudar um pouco, porque quando você escolhe um formato só, vira rotina, né? Você sempre está fazendo daquele jeito. Quando você mescla os dois, você consegue ter esses momentos de produção, escala em casa. Ah, mas de vez em quando eu vou fazer um evento aqui para esparecer, para ver pessoas, para fazer o ao vivo, ou até mesmo se você escolher fazer os congelados nos eventos, já é uma quebra de rotina, porque você já está fazendo, aquecendo ele, mas vendo pessoas, fazendo networking, né? Fazendo novas vendas, futuras vendas. Então, é uma forma também de você dar uma movimentada aí na sua agenda. Agora, como prometido para vocês, como Pri eu vou me organizar? Eu quero trabalhar com os dois, eu quero unificar os dois. Como que eu faço para organizar a minha agenda para isso? Então, o primeiro ponto, eu indico que você organize o dia de produção, né, ou os dias de produção dos congelados. Então, ó, eu vou ter evento toda semana, ao vivo, fora, eventos? Não. Ou sim, vou ter. Por exemplo, você vai escolher uma vez na semana você fazer um evento ao vivo. Então é importante que você saiba quanto tempo demora para você fazer aqueles crepes desse evento ao vivo e organizar a sua agenda dias específicos para fazer os congelados. Eu vou produzir congelados, por exemplo, segundas, terças e quartas, para ficar de quinta a domingo por conta dos eventos. Por exemplo, né, ou quinta a sábado. Então, você ter essa organização dos dias para poder ter a agenda certinha. O segundo ponto, né, ligado um pouco ao primeiro, que é reservar mais os finais de semana para os eventos com pessoas, eventos ao vivo, ou até mesmo os eventos com os congelados. Por quê? A massa maior de eventos acontecem nos finais de semana. Pode sim ter um evento meio de semana, igual esse que eu fiz foi numa quinta-feira, porque foi feriado. Mas normalmente os eventos são mais sextas, sábados e domingos. Então, se você fizer essa escolha, vou escolher eventos mais nos finais de semana que eu tenho mais opções, você pode estar organizando a sua agenda para atender os dois. Terceiro ponto, né, de como você se organizar é oferecer sempre o outro formato para a pessoa que não conhece ainda. Tá num evento com crepe ao vivo? Ofereça o congelado. Ela já tem uma confiança no seu produto, ela já gostou. Então, a chance delas comprar os congelados é maior. Então, já aproveite que você está naquele momento lá, desprendendo energia para lá e já faça sua propaganda. E o inverso também. Se você está unindo também o crepe ao vivo, a pessoa comprou o congelado de você, a gente faz eventos. A gente vai com o carrinho e tudo mais, se for o caso, e faz a propaganda do congelado para também atender o ao vivo. E o quarto ponto, não menos importante, mas para você se organizar e ficar uma coisa mais certa, testa. Testa os dois, concilia os dois, testa. E aí sim você vai ver qual afinidade maior você identificou, qual que você quer mais focar, porque sempre tem um que a gente foca mais. Eu vou fazer eventos aqui umas 2 vezes no mês, umas 3 vezes no mês, mas eu vou focar mesmo nos congelados. Ou vice-versa, você pode definir que você quer focar a intensidade maior no crepe ao vivo e em paralelo, numa escala menor, os congelados. Então, se você não testar, não conciliar os dois no início, você não vai saber o que você vai preferir. Como que você vai querer organizar de vez essa agenda sua para poder focar nos dois. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que vocês aproveitem e coloca aqui nos comentários o que você achou, o que ficou para você desse conteúdo. E claro, não deixa de deixar o seu like, seu joinha e ativar o sininho para sempre receber notificação de vídeo novo aqui no canal.